Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme eu conversei com vocês ali nos stories do meu Instagram, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência em relação à minha primeira maratona. Isso mesmo, daqui 6 dias eu vou completar 42 quilômetros. Então eu queria muito compartilhar com todas as pessoas que me acompanham sobre a minha experiência, como é que foi essa preparação, o que eu tenho feito para me preparar para esses 42 quilômetros, que para muitas pessoas pode ser fichinha, né? Para a maioria dos corredores isso já é uma distância aí que se faz com o pé nas costas, mas para mim, apesar de ser uma pessoa que corro há pelo menos aí 10 anos, né, em provas, é uma distância ainda desafiadora, vai ser a minha primeira vez. Então eu queria compartilhar aqui com todo mundo, até para incentivar, né, vocês a praticarem mais atividade física e quem sabe aí começar no mundo da corrida, que é um mundo extremamente legal, é um mundo que faz a gente pertencer a um grupo, a gente se sente forte, a gente se sente capaz e faz com que realmente a gente consiga expandir tudo que a gente aprende no esporte para nossa vida, tá? Então eu decidi fazer um vídeo por dia, tá bom? Então até domingo vai ter vídeos aqui falando sobre alguns assuntos em relação à minha preparação. Espero que vocês gostem. Se vocês conhecerem aí alguém que também vai fazer a primeira maratona, compartilha com essa pessoa. Eu acho que vai ser muito legal trocar essas ideias, trocar essas experiências. E se você ainda também não começou a correr, eu acho que vale muito a pena acompanhar esses vídeos, porque eu vou dar muita dica aqui sobre de como quando eu comecei a correr e sobre esse meu desafio dos 42 quilômetros. Afinal, tanto para quem vai começar a correr no 5 como para o 42 ou fazer outras maratonas, os desafios eles são muito semelhantes, porque cada vez que a gente aumenta o volume, cada vez que a gente aumenta a distância, a gente aumenta o desafio e a gente aumenta as dificuldades, né? Até que a gente chegue ali no objetivo como um todo, beleza? Bom, então eu separei aqui alguns tópicos para falar hoje. Então hoje o tema que eu vou falar é sobre o treinamento propriamente dito, tá bom? Então como é que funcionou isso, como é que tudo isso aconteceu. Então como eu já falei, né, eu decidi fazer uma maratona, minha primeira maratona em 2019, depois que o meu marido Diego fez a dele aqui em São Paulo, né, ele fez a São Paulo City Marathon. E assim, a gente já corre há bastante tempo. Eu participei da minha primeira corrida de 5K, foi em 2012, onde eu caminhei bastante, né? Fiz aí quase 50 minutos, era uma caminhada, mas que eu me senti num lugar assim muito legal e a partir dali fui mordida pelo bichinho da corrida, né? Então assim, fazia 10 anos que eu corri, na verdade 8 anos, né, que eu tava correndo, e aí queria fazer aí um desafio maior. Já tinha feito várias meias maratonas, mais de 10 meias, mas eu já queria ir ali dar um passo maior, né? Então, em 2019, eu me inscrevi pro sorteio da Maratona de Chicago. E aí, tanto eu quanto o Diego, a gente foi sorteado para essa maratona, mas, como todo mundo sabe, em 2020 veio a pandemia e a nossa maratona foi cancelada, né? E aí teve fechamento de fronteiras e tudo mais, e aí esse sonho foi ali um pouquinho pra gaveta, porque não dava pra fazer planejamento de nada assim muito grande diante da situação que a gente tava ali atualmente, né? Então, fiquei 2020 ali me preparando e tal, e aí quando a situação começou a ficar um pouquinho mais adequada, a gente começou a pensar um pouquinho mais, né, em fazer viagens, enfim, a gente decidiu se inscrever para a Maratona de Florianópolis, que é uma maratona bem organizada, é uma maratona que tem aí até chance de você tirar índice para outras maratonas maiores, é uma maratona plana, é um clima muito legal, um clima frio. Então eu entendi que ali para mim seria um ambiente bem propício para eu fazer a minha primeira meia, né, para minha primeira maratona. Até porque também aqui no Brasil, né, daria para ir de carro se precisasse. Então, diante da realidade ali que a gente estava vivendo, eu decidi, então, me inscrever para os 42 quilômetros naquele dia. Então, a partir daí, a maratona não parou de sair da minha cabeça. Então, o que eu fiz, né, para me preparar para essa maratona? Bom, desde quando eu comecei a correr, eu sempre me preocupei em ter um preparador físico comigo para me orientar em relação à corrida. Porque eu não tinha muita segurança de sair correndo, tipo, não sei quantos que eu vou correr, o que eu preciso fazer. Eu sempre tive muito medo de me machucar, né, de ter lesão. Então, para a maioria das pessoas, corrida era só colocar o tênis e sair correndo. Eu sempre pensei muito sobre isso. Então, na época, lá em 2013, se eu não me engano, eu já procurei o Roberto, né, o Roberto Costa, que é nosso treinador, nosso amigo, e aí foi ali que ele começou a fazer planilhas pra mim.
Então, naquela época eu já fazia assim, um treinamento mais focado, né, com uma organização e lição de casa pra fazer. Então, na época, quando eu decidi fazer a maratona, eu não treinava mais com o Roberto, eu já tava treinando com a Quark Sports, né, com a Quark, e quem era meu treinador era o Eduardo Barbosa, o Edu. Então, falei pra ele, Edu, ó, vou querer fazer uma maratona em 2022, então, a partir de agora a gente vai começar a treinar. Então, meu ciclo de maratona, ele começou de verdade, né, no começo do ano, mas é porque assim, no final do ano de 2021 eu tive uma fratura no meu pé, que me impediu aí de começar o treinamento um pouquinho antes, depois eu peguei Covid no começo do ano. Então, meu treinamento mesmo ali começou lá pra fevereiro, março, né, foi mais ou menos nessa época. E quando a gente fala ciclo de maratona, é porque assim, quando você treina com um personal trainer, um educador físico ali, uma assessoria, eles fazem o treino, gente, conforme tem ciclos, né? Então você começa ali com um treino mais de base para preparar o seu corpo, depois tem volume, depois tem a parte de velocidade e tudo mais. Então isso tem um porquê ali, uma lógica para quando você chegar no dia da prova você tá bem preparado para fazer aquilo, né, que você se propôs a fazer. Então também eu tinha muito medo, né, desse ciclo da maratona. Eu achava que eu ia ter que me dedicar demais, que ia ter que ter muito treino, muita coisa. Mas quando o Diego fez o ciclo dele, eu vi que realmente precisava de dedicação, precisava de bastante coisas, mas eu vi que era possível encaixar, né, na minha vida. Então foi a partir daí que eu vi que dava pra encaixar um treino da maratona. Então eu comecei o meu ciclo ali, acho que foi fevereiro, março, e foi ali que começou pra valer mesmo, né? Então eu mantive ali os meus treinos com o Edu, né, através da Quark. E uma outra coisa que eu já fazia também, mas aí eu comecei a ter mais consciência e fazer com mais seriedade, foi a parte do fortalecimento. Muitos corredores, gente, eles negligenciam a parte do fortalecimento. E isso é extremamente importante, porque quando a gente corre, tem impacto. E os seus músculos, os ossos, as articulações, elas têm que estar preparadas, né, para aquele impacto todo. E principalmente eu me preocupei muito mais porque ia aumentar muito o meu volume de treino. Então eu comecei a levar mais a sério isso. Então até final de 2019 eu tava treinando também, 2021 eu tava treinando com o Roberto, né, fortalecimento, musculação, que ele sempre me preparou, né, para as provas que eu ia fazer. Mas no começo de 2022 eu decidi que eu ia ficar só lá na Ultra, né? Então eu fui pra Ultra pra fazer tanto fortalecimento quanto a parte de prevenção, propriamente dito, com os fisioterapeutas. Então, como o meu desempenho foi muito bom, eu acabei não fazendo muito tratamento lá, né? Eu fiz mais a parte de prevenção mesmo, de fortalecimento, que eu acho que foi, assim, foi essencial pra eu chegar hoje como eu cheguei, tipo, bem preparada, sem muitas dores, sem nenhuma lesão, né? Consegui fazer todo o volume de treino sem lesões, sem nada. Então foi muito legal isso. Então é uma coisa que eu chamo muita atenção, porque a gente não pode negligenciar essa parte. Então se você tiver que fazer duas coisas para se preparar para uma maratona ou para correr, enfim, sempre é o treino da corrida e o fortalecimento. Para mim, pelo menos, isso é o que mais funciona, e eu acho que a maioria dos profissionais que cuidam dessa área vão concordar comigo nesse sentido, tá? E aí, assim, eu também já tinha uma nutricionista, né? Quem me conhece de perto sabe o quanto eu adoro esse assunto de nutrição, tal. Já tive várias profissionais que me acompanham, mas eu já tinha a Lívia, né? A Lívia Hasegawa como minha nutricionista clínica e de esportes, porque eu sempre pratiquei corrida. Mas aí também cheguei pra ela e falei: Lívia, ó, chegou a hora de fazer a maratona. Então a Lívia fez todo um trabalho de preparar toda a minha alimentação, cardápio, suplementação, tudo para que eu também chegasse nesse volume de treino bem preparada, com os nutrientes necessários para que eu evitasse que tivesse lesão, evitar de ficar muito cansada e ter ali pique para fazer o treino como eu deveria fazer. Então o trabalho dela foi super importante nesse sentido, que eu também acho que as pessoas não devem negligenciar o trabalho da nutricionista, seja para prática de atividade física, ou seja, mas eu sou saudável, como bem, mas gente, o profissional da nutrição, ele vai te olhar como um todo, no sentido assim, o que você tá se propondo a fazer nesse momento, né? Então te mostrar os nutrientes, te mostrar ali todas as opções que você tem para que você tire
mais performance possível daquela coisa que você vai fazer, seja pro trabalho, seja pra corrida, enfim, tudo. Então, o trabalho da nutricionista também pra mim foi muito importante. Inclusive, ela até já preparou toda o script, né, da minha alimentação, do que eu vou fazer na prova. E eu acho que isso vai ser muito legal, porque eu consegui fazer... consegui treinar isso também, né, durante os meus treinos mais longos. E então, já tá tudo acertado. Eu espero que não dê nada ruim, espero que dê tudo certo. E aí também, assim, como um complemento de treino, eu comecei a fazer natação esse ano, né? Porque assim, depois que eu tive Covid, eu senti que a minha condição cardiorrespiratória ficou um pouquinho deficitária, né? Então, comecei a fazer natação, tanto para ser um estímulo diferente pro meu corpo, pra eu também não cansar da corrida, porque se eu ficar correndo também cansa, às vezes enche o saco, por mais que você goste. Então, eu comecei a nadar também, né? Na Bioclube, que é uma academia que eu já também frequento há muitos anos. Hoje eu treino com a Fernanda, mas passaram vários professores aí nesse ciclo também. E eu achei que a natação foi extremamente essencial para mim, para melhorar a minha condição cardiorrespiratória, para melhorar um pouco a força das minhas pernas, a minha consciência corporal, né? A minha autopercepção do meu corpo também ajudou muito, porque a natação trabalha isso, né, com a gente. A força do core, do abdômen também acho que foi super legal nesse sentido. Mas a natação não era a minha prioridade. Então, na semana que eu tava mais cansada, na semana que eu sentia que eu tava precisando dar uma descansada, a natação ficava em segundo plano, porque o meu foco sempre foi a corrida e o fortalecimento. Corrida e fortalecimento. Se isso tivesse 100%, a natação vinha como um plus, né? Não como algo que eu me sentia na obrigação de fazer ali, que tinha que fazer. E aí, por último, não menos importante, uma outra pessoa envolvida aí nesse processo foi o Herbert, né? O Herbert é o massagista lá da Quark, que acabou... ele se envolve, assim, com todo mundo e ele ajuda pra caramba a gente na nossa recuperação muscular. Então, isso parece um pouco de perfumaria, né? Parece uma coisa, mas massagem, que besteira. Não, gente, é super importante a massagem também pra nossa recuperação muscular, pra você conseguir ali enfrentar ali a pancada do treino todo dia. Pra quem tá começando, a massagem acho que nem é uma coisa assim tão importante. Mas conforme você vai aumentando ali seu volume de treino, a sua necessidade de querer ter mais performance, né? De colocar mais pancada, de colocar o músculo ali pra trabalhar mesmo, a massagem é super, super, hiper importante. Então acho que é um ponto aqui que eu queria colocar, porque faz parte do processo, né, dessa preparação, e que não é perfumaria, gente. É realmente importante, porque principalmente depois dos treinos longos, era dureza, assim. Aí vinha a massagem e realmente dava aquele gás pra querer fazer o treino no dia seguinte. Então, assim, ó, o treino de corrida eu fiz 4 vezes por semana. Então, eu corria terça, quinta, sábado e domingo. Onde os treinos mais longos são no sábado, né? Porque é quando a gente tem mais tempo, a gente tá mais descansado. E os treinos mais curtos, os intervalados, os tiros, os regenerativos, sempre no fim de semana. Aliás, no fim de semana não, durante a semana e no fim de semana. A parte do fortalecimento eu fazia 2 vezes por semana. A natação eu tava fazendo também 2 vezes por semana. Então esse era o meu cronograma aí de treinos da semana, que no final das contas foi excelente pra mim, porque eu tive que organizar muito bem a minha rotina, eu tive que organizar muito bem a minha alimentação, porque senão eu não ia aguentar todo esse volume de coisas pra fazer, né? Porque a gente também tem outras coisas, tem trabalho, tem família, tem eventos sociais, enfim, então tinha que organizar muito bem pra dar conta de todo esse treinamento, porque como eu falei, 42 quilômetros pra mim é uma distância que eu tenho que respeitar. Então eu me propus a fazer aquilo que estava sendo prescrito e fazer de cabo a rabo, de ponta a ponta, da melhor forma que eu poderia fazer, do jeito mais simples, para que eu conseguisse cumprir ali o maior número possível de treinos, né? Bom, gente, quantos volumes de treino, só para compartilhar com vocês, no meu Strava, eu olhei hoje, tá? Eu corri esse ano 908 quilômetros, uma média de 42 quilômetros por semana. A minha média, desde que eu comecei lá em 2012, era de mais ou menos 800 quilômetros por mês, né? Aliás, 800 quilômetros por ano. Então, nessa minha agosto, eu já ultrapassei toda a minha média, assim. Teve um ano que eu corri 1000 e pouquinho,
E teve um ano também que eu corri bem pouco, que foi o ano de 2021, por conta da pandemia e tal. Mas só esse ano eu já corri 908 quilômetros, então dá pra perceber como aumentou bastante o meu volume. Por isso que eu acho que eu tinha muito medo de me machucar e conseguir fazer tudo muito certinho, assim, pelo respeito, né, pela distância. E aí, pra monitorar meus treinos, eu uso o Strava, né, o Strava Premium, que é o Strava, ele tem ele é um aplicativo gratuito, mas ele tem umas ferramentas pagas, que eu acho que vale muito a pena, porque você consegue ver ali como que você tá evoluindo na performance. O Diego que gosta muito dessas estatísticas, e ele me ajuda pra caramba, né, pra ver como que foi a minha evolução. E é muito legal, gente, ver as estatísticas no Strava, porque você consegue acompanhar. Às vezes você acha que não fez um treino legal, ou às vezes acha que não tá evoluindo, e quando você vê ali as estatísticas do aplicativo, você vê de onde você saiu e aonde você tá. Então é muito bacana isso, até pra reforçar a sua necessidade de ver, tipo, não, eu tô evoluindo, não é? Tô sendo muito exigente comigo mesma, né? Então é muito legal isso. E o dispositivo que eu uso é o Garmin. Eu tenho um relógio, né? Um Garmin Forerunner, acho que o meu é o 345. Deixa eu até olhar pra não falar bobagem. É o 245, o meu, ele é excelente também, dá pra usar pra nadar, dá pra usar na corrida, dá pra usar na bicicleta. Ele não é pra triatlon, ele é de corrida mesmo, mas ele tem essas outras funcionalidades. Eu uso o Garmin já faz bastante tempo, já tive outros 2 relógios da Garmin. Tive TomTom também, não gostei muito do TomTom, gosto mais do Garmin mesmo. Também é uma coisa que fala, mas é caro, né, o relógio e tal. Eu acho que pra quem tá começando não é algo essencial, né? Acho que é mais essencial você investir, sei lá, num tênis legal pra não ter problema de impacto, né, de amortecimento, do que um relógio. Mas depois, conforme você vai evoluindo, você vai vendo que as coisas como é que vão acontecendo, aí você vai querer um relógio. Mas pra maratona eu acho que foi super importante pra mim, porque todos os treinos eram configurados no relógio, pra eu poder tentar seguir ali à risca o que tava sendo prescrito, né? Que mais eu coloquei? Bom, gente, então assim, quais foram as grandes vantagens da maratona na minha vida, né? Então eu desenvolvi mais resiliência, né? Mais autocompaixão, de entender que um dia o treino ia ser bacana, no outro dia não, e tava tudo bem, porque a gente se cobra demais. Então tem que entender que viver um dia após o outro, né? Então uma outra coisa que eu fiz também foi me organizar melhor nas minhas coisas, porque quanto mais tempo você tem, menos coisa você faz, né? Então, consegui me organizar um pouco melhor, consegui cumprir os treinos, então, consegui fazer, assim, com que eu percebesse o quanto eu sou capaz de cumprir algo que eu quero, né? Então, isso eu tô levando, assim, pra minha vida. E eu comentei até com algumas pessoas, né? Que desde a época do meu vestibular, eu acho que eu nunca encarei uma coisa tão séria, assim, de fazer um negócio tão redondo pra quando chegar o dia eu dizer, eu fiz o meu melhor. E seja o que Deus quiser, né? Não sei. Eu espero poder completar a prova, espero conseguir, mas eu não vou chegar com aquela sensação lá de tipo, poderia ter feito não sei o que lá, poderia ter sido assim assado. Não poderia ter sido assim assado. Vai acontecer o que tiver que acontecer, porque eu dei o meu melhor, eu fiz todo o meu treinamento, eu me preparei pra isso, então eu vou chegar lá pra fazer. E aí eu perdi peso também, eu nunca tive uma massa corporal tão boa. Minhas calças perdi calça, enfim, mas assim, tive uma massa corporal excelente, então perdi gordura, ganhei massa muscular, né? Não, como eu falei, como eu não tive nenhuma lesão, saí desse ciclo de maratona super bem, assim, fisicamente, sabe? Com melhora da minha performance, melhora da minha condição cardiorrespiratória e o meu corpo de uma forma, assim, que eu tô bem feliz. Quais foram as desvantagens, né? Então, assim, tem que sim, gente, tem que abrir mão de algumas coisas, não tem jeito. Então, assim, aqui eu já sou uma pessoa, assim, que eu gosto de dormir cedo, eu não bebo, tal. Pra quem gosta, assim, às vezes de ir pra balada, de beber um pouquinho, realmente não combina, sabe? Porque tem que descansar, tem que se alimentar bem, tem que evitar coisas que intoxicam o organismo, né? Como álcool, doces. Então, realmente tem essa incompatibilidade, mas eu abri mão de muita coisa, né? Abri mão, às vezes, de alguma festa, de estar com as pessoas. Tentei equilibrar o máximo que eu consegui, mas é aquilo, né? Quando as pessoas te amam, quando as pessoas entendem esse objetivo, elas também entendem porque você não vai estar ali. Então, compartilhar também os seus objetivos com todo mundo é muito legal por isso, porque as pessoas entendem que naquele momento você não está disponível. Então, pra mim, isso foi extremamente importante. Que mais?
E aí também, assim, né, sair um pouco do nível do recreativo, porque, por exemplo, eu nunca me preocupei muito com performance na corrida. Pra mim sempre foi pra ter saúde, pra estar com meus amigos, né, pra ter realmente um movimento ali durante a minha semana. Mas dessa vez não, como é uma distância muito longa, eu tive que pensar um pouquinho sim em performance. Não na maratona, né, o meu objetivo domingo agora é completar a prova, seja lá como for. Mas conforme os treinos foram evoluindo, eu tinha que pensar um pouquinho em performance e até mesmo para aumentar a resistência, para conseguir fazer com que a corrida seja algo legal e não sofrimento. Então também me trouxe essa percepção que saiu um pouquinho do recreativo e ficou um pouquinho mais sério a situação, né? Bom, gente, acho que é isso, assim. Então, dessa parte do treinamento, acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham aí entendido, né? Porque é muita informação. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me escrever, pode me dizer, ah, Ju, não entendi, acho que não ficou muito claro. Se quiser ajuda aí pra pensar se quer fazer uma maratona ou não, também tô super disponível. Se vocês conhecerem alguém que vai fazer uma maratona, compartilha esse vídeo, por favor, pra ajudar também, né, a essa troca de informações, troca de ideias. Afinal, eu lembro muito bem, assim, quando... Principalmente na época do Diego, assim, na minha... Agora nem tanto, mas a gente assistiu muito vídeo de como fazer minha primeira maratona. Então tinha muito vídeo na internet, a gente leu muita coisa, a gente viu muita coisa, que era justamente pra chegar na hora e não cair ali naquelas armadilhas, né? De, tipo, testar o tênis pela primeira vez, usar um gel que nunca usou, sabe? Então é um pouco isso. E aí nos próximos dias eu vou tentar compartilhar aqui outros aspectos deste treinamento. Então, qual tênis que eu escolhi, quais os gestos que eu escolhi, por que eu escolhi. E falar um pouco também mais sobre a minha história na corrida. Porque muitas pessoas me perguntam, vocês acham que eu sempre corri assim um monte e tal, e nem sempre foi assim. Então eu queria compartilhar aqui com vocês mais essas informações, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Torçam por mim no domingo e eu espero até domingo conseguir cumprir essa meta de fazer um vídeo por dia. Não tão longo quanto esse de hoje, que acho que esse hoje ficou muito longo, mas fazer esses vídeos aí pra tentar ajudar vocês a se inspirar, a correr e quem sabe um dia fazer uma maratona também. Beleza? Então muito obrigado e até amanhã.